Estudo sobre o Evangelho de Marcos, parte 76, dia 18 de julho de 2023, última parte do Evangelho de Marcos. Então o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles saíram e pregaram por toda parte, enquanto o Senhor trabalhava com eles e confirmava a mensagem por meio de sinais. Marcos 16, versículos 19 e 20. Essas palavras formam a conclusão do Evangelho de Marcos. Por mais curta que seja a passagem, é uma conclusão singularmente adequada para a história do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos diz para onde nosso Senhor foi, quando ele deixou este mundo e subiu ao alto. Ela nos conta que seus discípulos experimentaram depois que seu mestre os deixou e que todos os verdadeiros cristãos podem esperar até que ele apareça novamente. Vamos marcar nestes versículos o lugar para onde nosso Senhor foi quando ele terminou sua obra na terra e o lugar onde ele mora neste momento. É-nos dito que ele foi recebido no céu e se sentou-se à direita de Deus. Ele voltou para aquela glória que ele tinha com o Pai antes de vir ao mundo. Ele recebeu, como nosso vitorioso mediador e redentor, a mais alta posição de dignidade e poder no céu que nossa mente pode conceder. Lá está ele, sentado, não ocioso, mas realizando a mesma obra abençoada pela qual ele morreu na cruz. Lá ele vive sempre fazendo intercessão por todos os que vêm a Deus por ele, e assim pode salvá-los ao máximo. Hebreus 7, 25. Há um forte consolo aqui para todos os verdadeiros cristãos. Eles vivem em um mundo mau. Muitas vezes estão ansiosos e preocupados com muitas coisas e são severamente abatidos por suas próprias fraquezas e enfermidades. Eles vivem no mundo morrendo. Eles sentem seus corpos gradualmente falhando e cedendo. Eles têm de si a terrível perspectiva de logo se lançar em um mundo desconhecido. O que então deve confortá-los? Eles devem se apoiar no pensamento de seu Salvador no céu, nunca cochilando, nunca dormindo e sempre prontos para ajudar. Eles devem se lembrar que, embora durmam, Jesus acorda, embora desmaiem, Jesus nunca se cansa, embora sejam fracos, Jesus é todo-poderoso, embora morram, Jesus vive para sempre. Abençoado de fato é este pensamento. Nosso Salvador, embora invisível, é uma pessoa realmente viva. Viajamos em direção a uma morada onde nosso melhor amigo já se foi para preparar um lugar para nós. João 14, versículo 2. O precursor entrou e preparou todas as coisas. Não é de admirar que Paulo exclame: quem é aquele que condena? É Cristo que morreu? Sim, sim, que ressuscitou, que está à direita de Deus, que também intercede por nós. Romanos 8, 34. Vamos marcar por outro lado, nestes versículos, a bênção que nosso Senhor Jesus Cristo concede a todos os que trabalham fielmente para Ele. É-nos dito que, quando os discípulos saíram e pregaram, o Senhor colaborou com eles e confirmou suas palavras com sinais que os acompanharam. Sabemos bem, pelos Atos dos Apóstolos e pelas páginas da história da Igreja, a maneira pela qual essas palavras se provaram verdadeiras. Sabemos que laços e aflições, perseguições e oposições foram os primeiros frutos colhidos pelos trabalhadores da messe de Cristo. Mas sabemos também que, apesar de todo o esforço de Satanás, a palavra da verdade não foi pregada em vão. De tempos em tempos, os crentes eram reunidos fora do mundo. Igrejas de santos foram fundadas em cidade após cidade e país após país. A pequena semente do cristianismo cresceu gradualmente em uma grande árvore.
O próprio Cristo trabalhou com seus próprios obreiros e, apesar de todos os obstáculos, sua obra continuou. A boa semente nunca foi totalmente jogada fora. Mais cedo ou mais tarde, havia sinais a seguir. Não duvidemos de que estas coisas foram escritas para nosso encorajamento para quem são chegados os últimos fins do mundo. Vamos acreditar que ninguém jamais trabalhará fielmente para Cristo e descobriremos finalmente que sua obra foi totalmente sem lucro. Trabalhemos pacientemente, cada um em sua própria posição. Preguemos, ensinemos, falemos, escrevamos, divirtamos, testifiquemos e tenhamos a certeza de que nosso trabalho não é em vão. Podemos morrer nós mesmos e não ver nenhum resultado de nosso trabalho. Mas o último dia certamente provará que o Senhor Jesus sempre trabalha com aqueles que trabalham para Ele, e que havia sinais seguindo, embora não fosse dado aos trabalhadores vê-los. Sejamos então firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Podemos seguir nosso caminho pesadamente e semeie com muitas lágrimas, mas se semearmos a preciosa semente de Cristo, voltaremos com alegria e traremos conosco os nossos molhos. 1 Coríntios 15, 58, Salmo 126, 6. E agora, vamos fechar as páginas do Evangelho de Marcos com autoindagação e autoexame. Não nos contentemos em ver com os nossos olhos e ouvir com nossos ouvidos as coisas aqui escritas para nosso aprendizado sobre Jesus Cristo. Vamos nos perguntar se sabemos alguma coisa de Cristo habitar em nossos corações pela fé. O Espírito testemunha com o nosso Espírito que Cristo é nosso e nós somos dele. Podemos realmente dizer que estamos vivendo a vida de fé no Filho de Deus e que descobrimos por experiência que Cristo é precioso para nossas próprias almas? Estas são perguntas solenes. Eles exigem séria consideração, que nunca descansemos até que possamos dar-lhes respostas satisfatórias. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Última parte do Evangelho de Marcos. Deus os abençoe hoje, sempre, eternamente, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.